Oi, Nath. Tô aqui, gente, escolhendo um filtro pra maquiar minha cara, viu? Oh, Hanna, saudade de você. Deixa eu ver se eu acho algum aqui pra eu ficar. Ai, eu acho que esse deu uma maquiada aqui de leve. Oi, pai. Sejam bem-vindas, Pri, linda. Bom te ver por aqui. Então, gente... Bom dia, Nath. Um bom dia, boa tarde, né? Bom dia para quem não almoçou. Boa tarde para quem já almoçou. Daqui a pouco Mona tá chegando. Nai, seja bem-vinda. Yara. Thay. Desmarcamos nossa sessão hoje, não foi, Thay? Eu esqueci da live. Mas deu certo. Dani, seja bem-vinda. Mona já chegou por aqui. Então, gente, sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu adicionar. Fabi. Muito bem, Olá, gente. Oi, Mona. Primeiramente, parabéns obrigada. atrasado. Muito Aniversário de obrigada. Mona ontem, né? Pessoalmente aqui online, que esse novo ciclo seja cheio de alegrias, de muita luz, muita saúde, que você possa continuar contribuindo, né, para todas as famílias e para todas nós também que trabalhamos com isso. Então, acho que a sua sementinha vai além, né? Vai tanto Mu- para os casais como para a gente. Muito obrigada, Pri. Parabéns também pelo seu trabalho, né? Pela penetração que você tem aí com as mulheres, com todas as informações que você compartilha, né, generosamente com todo mundo. Isso é muito importante para que elas possam se sentir mais seguras no momento, um dos momentos mais especiais da vida delas, né? Verdade. Então, gente, aqui também agradecer, né, Mona, pela sua disponibilidade. Mona está em Portugal, gente. Mas é a vantagem, né, desse mundo virtual, que a gente está longe, mas está perto. E a ideia de hoje é realmente assim trazer informação para todas vocês, para que a gente prepare essa mente, né, ainda assim, que essa mente fique ainda mais fortalecida para o momento do parto. Porque apesar da gente dividir o corpo com a mente, a gente sabe que está tudo conectado. Então, eu acho que você é uma das referências para estar ajudando, né, todas nós nesse processo de preparação. E aí, Mona, você pode se apresentar, se quiser falar um pouquinho da sua história, ou, né, assim, fica à vontade, é nosso espaço aqui, tanto de Ah, nós duas, como principalmente dessas mulheres maravilhosas e os papais também que estão por aí, dessas famílias, né? obrigada, Pri. Eu sou psicóloga, né? Sou da Bahia. Sou professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, do curso de medicina. Em 2016, eu fui fazer um pós-doutorado na Irlanda e conheci o Gentle Birth, né? E resolvi fazer o curso do Gentle Birth em inglês, paralelo ao pós-doutoramento, e fiquei apaixonada. Falei, nossa, isso eu preciso levar para o Brasil. E já tínhamos uma equipe que trabalhávamos com a humanização do parto. Conseguimos trazer, então, foi lançado em 2017. Mas a minha história no estudo da psicologia da gravidez, parto e puerpério já vem de muito mais tempo, né? Eu estudava isso desde 1984. Então, tem 36 anos. Desde então, fiz mestrado, doutorado, primeiro pós-doc. E estou aqui em Coimbra fazendo o segundo pós-doc, sempre na área de saúde reprodutiva e agora mais especificamente na saúde mental perinatal. Então, eu usei isso nos meus partos, né? Eu tive 5 gestações, 4 partos normais, uma cesárea, que foi o último, que ainda desconfio se realmente era necessário uma cesárea desse quinto. Acho que eu pisquei o olho e devo ter caído, apesar de tanto tempo. Isso só demonstra o quanto a gente precisa estar atento mesmo ao nosso próprio desejo, quanto a gente precisa estar conectado com o nosso próprio corpo, quanto a gente tem que preparar realmente para esse momento. Tem uma pessoa aqui que disse que está com 23 semanas, que está se preparando através de Gentle Birth. Em geral, as pessoas, quando não me conhecem pessoalmente e ouvem minha voz,
e me veem assim na live e falam, nossa, é a voz do GB. Então, essa pessoa que está aí com 23 semanas já me escuta diariamente, que bom. Fico feliz de estar aqui com você. Ontem uma paciente falou a mesma coisa pra mim, Mona. Ai, ela é daquela voz, né, que eu uso no aplicativo. Eu falei, isso! Vamos ver a pessoa da voz que nos acalma, que nos, né, transforma. Que bom. Agora, quando estiver lá na visualização, já pode ver você ali do lado também, Ai, contribuindo. Maravilha. E aí, eu acho que assim, para a gente começar, né, Mona, assim, eu acho que o principal, assim, né, o que é que você acha, assim, que é fundamental realmente para a gente preparar a nossa mente para o parto? Então, eu como fisioterapeuta, né, assim, a gente sabe que o corpo, a gente trabalha a postura, o alinhamento do corpo para organizar, né, a questão da potência mesmo do útero durante a contração, a gente sabe a importância da mobilidade do corpo para ajudar nesse processo da pelve abrir, para o bebê se organizar para nascer. Mas com a prática eu fui vendo que não era só o corpo, que a gente precisava também trabalhar essa mente, assim, porque eu acho que é até mais. É o que a gente precisa trabalhar desde sempre, porque o corpo a gente vai lá, organiza e dá um jeito. Mas a mente, ela vem com uma crença de quando a gente nasceu, de quando a gente estava intraútero. E como transformar essa mente para malhar ela mesmo, assim, para quando chegar naquele momento desafiador, transformador, a gente tá assim, firme naquilo que a gente realmente deseja. você trouxe aí três questões super importantes, três pontos super importantes. O primeiro é que, de fato, até a existência do Gentle Birth, quem trabalhava na cena de parto, seja fisioterapeuta, psicólogo, obstetra, enfermeira, doula, sabia que se a mulher estivesse bem emocionalmente, estivesse bem, com bastante resiliência, com bom manejo da sua ansiedade, ela ia viver um trabalho de parto tranquilo, ótimo, ia dar tudo bem. Se ela não estivesse bem, você já sabia desde a gestação que alguma coisa poderia dar errado, teria grandes chances de dar errado. Mas a gente não tinha uma ferramenta para trabalhar essa preparação mental. Então, os profissionais ficavam que reféns dessa condição emocional da mulher. Se ela estiver bem, ótimo, vai tudo correr bem. Se ela não estiver bem, o que poderia fazer? Porque a psicoterapia, ela não trabalha com datas. Então, ela é importante, necessária, muitos pacientes vão precisar dela, mas ela não trabalha com essa perspectiva de ter que mudar, de ter que ter um resultado numa data específica, como é a questão da gestação, da gravidez. Então, muitas vezes, os profissionais, quando dava tudo bem, era tudo ótimo. Quando alguma coisa errada, não tinha muito como manejar. Com o advento o surgimento do Gentle Birth, nós temos uma ferramenta extremamente fácil, útil, simples de ser utilizada, né, por qualquer gestante e parceiro, especificamente com essa preparação mental para o parto. E aí a gente podia responder uma segunda questão que eu trouxe aqui, que eu peguei da sua fala, que é por que então se preparar mentalmente para o parto? Por que ter um preparo físico excelente pode, de repente, não significar nada no momento do trabalho de parto se não tiver também emocionalmente preparado. Porque todo o processo de trabalho de parto é uma orquestra hormonal. Cada hormônio precisa entrar no momento correto, adequado, para que todo esse processo ocorra. Eu estou falando cada hormônio porque, por exemplo, a adrenalina ela é antagonista da ocitocina. Se houver uma descarga de adrenalina no início do trabalho de parto, pode parar o trabalho de parto. Entretanto, a adrenalina é protagonista no período possível. Sem ela, a gente não encontra aquela força que a gente pensava não existir. Então, é com a adrenalina que a gente resgata, a gente fala assim, nossa, vai aparecer uma força que eu não sei de onde. Foi o cortisol e a adrenalina que entrou naquele momento. E a adrenalina é um hormônio que nós produzimos e secretamos
também em momentos em que a gente se sente ameaçado. Então, é a resposta, o nosso cérebro se desenvolveu para a nossa sobrevivência, em que toda vez que nós nos sentimos ameaçados, a gente responde com. A gente produz uma resposta que a gente chama de resposta de luta ou fuga. Essa resposta de luta ou fuga é exatamente para que a gente possa ou lutar contra quem está nos ameaçando ou fugir. E para fazer isso, o que o nosso corpo responde? Nosso corpo responde tensionando os músculos, né, para poder você fugir. Então, você tem que estar apta a sair correndo, ejetando um monte de adrenalina e cortisol para você poder responder à ameaça, para você lutar. E quando nós temos essa quantidade de adrenalina e cortisol, a gente para o trabalho de parto, porque naquele primeiro momento isso é antagonista aos outros dois hormônios que precisam estar fluindo adequadamente, que é a melatonina e a ocitocina. Então, às vezes, a mulher está num trabalho de parto bem, chega no hospital, ela é mal recebida, ou ela recebe alguma intercorrência ali de produzir uma irritação, e ela tem logo uma resposta de luta ou fuga, e sem perceber, isso pode ter interrompido o trabalho de parto. Então, mesmo com todo o preparo físico, se ela não tiver um domínio das emoções, do que está se passando, se ela não tiver ferramentas para lidar com o que está se passando, ela pode ter todo o trabalho feito interrompido e sem poder dar conta dessa continuidade. É muito comum nós vermos isso em pessoas que sofreram violência obstétrica, por exemplo, terminaram uma cesárea. Quem começou a indução muito precoce de trabalho de parto, modificou a orquestra hormonal, também não conseguir evoluir no processo de indução em função dessas reações. E é isso que eu falava, assim, antes a gente não tinha o que fazer. Hoje a gente tem o que fazer. A outra pergunta, se você quiser me interromper, fique à vontade, que sabe, só fala. É assim, eu fico perguntando assim, tudo que é muito importante na nossa vida, a gente planeja, né? Por exemplo, casamento. A pessoa vai fazer um casamento. Ou vai fazer uma festa de 30 anos, de 25 anos. Ou a festa de bodas de ouro do pai, dos pais. Ou bodas de prata dos pais. O que você faz? Você prepara, você faz um plano, quem vai ser chamado, como é que vão estar, quais são as flores que você vai usar. Faz ensaio pro casamento, você marca ensaio com as madrinhas, as testemunhas, né? Com os pais, com as damas, faz ensaio, planeja várias vezes na sua cabeça, é, revisa, constrói um texto, se você for falar, né? Tudo isso você faz. E acha, isso é absolutamente comum, normal, e ninguém acha estranho. De repente, você vai viver uma emoção ao receber o seu bebê, seja ele o primeiro, o segundo ou terceiro, não importa, que é uma das emoções mais importantes da sua vida, né? É o momento em que você está se transformando de mãe de um para mãe de dois, de mulher para mãe, de mãe de dois para mãe de três, de um casal sem filhos para um casal com filhos, para a constituição de uma família, para assumir uma responsabilidade que vai ser para sempre. E esse é um momento tão especial que a gente precisa se preparar para ele. E, na verdade, a nossa sociedade produz essa preparação, só que produz uma preparação que não leva em conta efetivamente os principais atores desse processo, que é a mãe e o bebê. Então, coloca muito mais a questão chá de revelação, o chá de fraldas, o book, o ensaio grávida, o newborn 15 dias depois, as lembrancinhas da porta da maternidade, o que você vai botar na porta da maternidade, lembrancinhas para quem for visitar. Tudo isso está fora dessa conexão, que é o local onde tudo está acontecendo é dentro de você, né? Dentro de você. E então, quanto mais a gente tiver condições de fazer essa mulher voltar-se para esse trabalho interno,
mais ela consegue se preparar para este momento. E aí, a gente trabalha isso de diversas formas. Vou juntar agora tudo isso que eu falei, né? Então, no Gentle Burst, nós trabalhamos com mindfulness, com a hipnose, com a teoria cognitiva comportamental e com a psicologia do esporte. E cada uma dessas fontes tem uma forma específica de preparo emocional e mental para o parto. E aí você falou também uma outra coisa que me chamou a atenção, foi sobre é, o quanto dessa preparação precisa ser feita, né? Porque eu sempre uso essa imagem que assim, se você vai em uma academia de exercício, né? Uma academia uma vez na vida, é bom? É bom. Mas vai mudar seu corpo? Não, não vai mudar seu corpo. Vai ser bom, você vai fazer um exercício, vai se sentir mais saudável, talvez naquele momento você expanda a sua capacidade respiratória por conta do uso que você vai fazer do seu pulmão, mas no outro dia, se você não for, você perdeu tudo aquilo que você fez, né? O preparo mental também é assim. Para que você tenha efeitos, é preciso que você tenha regularidade e persistência. A mesma coisa do exercício físico. Então, a gente vai precisar se preparar emocionalmente para o parto, e se a gente vai usar o programa do Gentle Burst, então, seja usando as afirmações positivas, os exercícios de respiração, os exercícios de mindfulness, os exercícios de hipnose, com regularidade, diariamente, de preferência. E aí, quanto mais a pessoa fizer isso, mais ela vai sentir a resposta muito rapidamente no seu dia a dia. Não vai ser guardar tudo para ter a resposta lá no parto, não. Porque a ampliação da resiliência, o manejo da ansiedade precisa ser no presente, né? Aqui e agora. Não pode ser lá no momento do parto. Perfeito, Mona. E é justamente isso, né? Assim, era algo que eu buscava muito, assim, como preparar as pacientes. Então, antes eu fazia só um curso dos casais com 34 semanas. E aí o que eu percebi, assim, com 28, 30, é que de 28 para 40, de 30 para 40, é pouco tempo quando a gente compara com uma vida inteira ouvindo um monte de informação de que parto é sofrimento, de que é loucura ter parto normal, de que a dor é a pior dor da sua vida. Então eu via que assim, naquele momento do curso, eles saíam super engajados. Quem tinha neném assim muito pertinho, estava até com aquilo firme ali e conseguia colocar algumas coisas em prática, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E foi aí que eu comecei né, eu fico brincando que eu criei o método PRI, que é tipo, através do Gentle Uhum. Buff me deu esse embasamento para trabalhar justamente essa mente, onde eu brinco que a primeira coisa de todos os dias é o pensamento positivo, né? Uhum. É virar a chave. Então, eu gosto muito daquela ideia assim, controlar o controlável, enxergar, aceitar as coisas como elas são e ver daquilo ali o que é que eu posso fazer melhor, né? E esse Uhum. aceitar como as coisas são não é simplesmente, por exemplo, num contexto de trabalho de parto, aceitar uma cesárea sem indicação real. Mas entender, né, assim, com informação, que eu acho que aí a gente vai juntando tudo, né? Então eu tenho informação para entender até onde é segura, onde não é, o que é que eu posso, o que é que eu não posso. E aqui dentro tá sempre com aquela ideia de pensar positivo, de dar o melhor, de enxergar as coisas para não deixar aquela adrenalina que você falou tomar conta e a gente só reagir, 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 ao invés de agir com consciência, né, de se entregar realmente para viver a melhor experiência. Acho que é uma das melhores experiências de nossa vida, né? Pelo menos assim, vai ficar marcado para o resto da vida do seu parto. Então, como transformar ele o melhor momento? Então, você traz aí três coisas outras importantes. A primeira é que, se nós estamos mergulhados numa cultura cesarista, uma cultura que nos diz o tempo todo que você é muito corajosa, como é que você vai querer isso? Para que você vai viver um trabalho de parto se tem anestesia, se tem, pode marcar uma cesárea prévia? Por que você vai fazer isso? Isso vai nos contaminando emocionalmente, querendo ou não. E é como se a nossa cabeça fosse uma esponja.
Quando você mergulha uma esponja numa água suja, tem como você dizer à esponja para só absorver a parte limpa da água? Não tem. Querendo ou não, ela absorve tudo isso. Isso é a construção do mindset. Então, todas nós estamos mergulhadas numa água, na nossa cultura, que é uma cultura que é contrária a. Nós estamos nadando contra a maré, porque todo mundo vai dizer que não, que você está louca, você vai colocar em risco, para que você vai sentir essa dor. Então, se a gente está mergulhada nessa água com esse conteúdo, a gente vai precisar construir uma proteção para isso. E a proteção, para construir um mindset positivo, um mindset de crescimento, a gente faz isso no Juntos através das afirmações positivas. Então, escrever coisas, ouvir afirmações positivas, colocar, distribuir pela casa coisas que você possa ler, que seja contrário ao que você está ouvindo naturalmente, dizer que seu corpo pode, você é forte, o seu bebê sabe nascer, tudo vai dar certo, seu corpo é capaz. Todas essas afirmações precisam ser feitas diariamente para que a gente possa se imunizar dessa cultura que nos rodeia. Essa é uma coisa. A outra coisa é nós construímos pensamentos catastróficos. Né? Meu Deus do céu, minha mãe falou para eu não parir. E se aconteceu alguma coisa, o que eu vou lidar com isso? Como é que vai ser? Então, a gente vai precisar fazer o que a gente chama de ensaios mentais para a desconstrução das crenças. E os ensaios mentais podem ser ou por uma visualização, né? No aplicativo tem várias hipnoses que a gente chama de auto-hipnose, com visualizações positivas, ou escrevendo a história que você quer ter. Né? Escrevendo para o seu bebê, escrevendo sua história de parto como se ela já tivesse acontecido, que momento foi, quem estava presente, reescreva várias vezes. Isso são formas de modificação das suas crenças. Não modifica o ambiente que você está, porque o ambiente está ali, né? Mas modifica as crenças, aquilo que você já absorveu ao longo de toda uma vida. Então, a gente falou falamos da afirmação, falamos da hipnose. E aí você traz uma coisa muito importante, que é parar de reagir e passar a agir. Mas como é que a gente pode parar de reagir? A gente só pode parar de reagir se a gente conseguir enxergar a faísca antes da explosão. Porque a reação é tão imediata, o nosso, como eu falei, o nosso cérebro foi feito para a sobrevivência, para a defesa. Então, toda vez que a gente está ameaçado, a gente responde. A gente responde. E aí, essas respostas, elas desconectam o nosso neocórtex, que é o nosso cérebro racional, do nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Quando isso ocorre, a gente chama isso de curto-circuito. Quando isso ocorre, é toda vez que eu faço alguma coisa que eu depois falo, meu Deus, se eu tivesse pensado, eu nunca teria feito isso. Toda vez que eu digo isso, foi porque eu fiz uma relação de luta ou fuga. Então, como pensar nesse microsegundo? Isso é o que a gente ganha com o mindfulness, que é a expansão da atenção plena. Então, são exercícios que vai nos ajudar, ancorados na respiração, a observar nossos pensamentos, a verificar quais são os pensamentos que entram na sua cabeça. Não é parar de pensar, porque as pessoas pensam assim, vou fazer meditação, mas eu não consigo, porque eu não paro de pensar. Não é parar de pensar, é olhar para o que você pensa. Eu digo sempre que é subir um degrau acima, é ter a consciência da consciência. Então, o pensamento entrou. Qual é esse pensamento? Quais são os pensamentos que entram geralmente? Ah, são catastróficos? O que é isso? Isso é medo? Isso é raiva? Isso é o quê? Então, quando eu começo a pensar sobre o meu pensamento, eu começo a expandir o tempo entre o que me provoca e qual a resposta que eu vou ter. E é nesse tempo que eu tenho a capacidade de escolha dar a resposta que eu quero dar. Então, quanto mais nós vivermos o presente, estarmos com atenção plena, mais a gente vai ter capacidade de responder adequadamente às coisas que nos
chegarem, tá? No tudo que acontecer conosco. Então, tem uma história que eu acho muito interessante de uma gestante que nos contou. Ela estava com 39 semanas e foi na padaria comprar um pão. Chegou na padaria, não tinha pandemia ainda não. Chegou na padaria uma senhora, assim, de uns 90 e tantos anos, falou: Oi, Renata, tudo bem? Ela disse: Oi, tudo bem? Como é que tá? Minha filha, sonhei com você essa noite. Renata falou: Foi mesmo? O que que a senhora sonhou comigo? Sonhei que você morria de parto. Ave Maria. Ela disse que chegou, doeu o coração, assim. Você imagine na última semana de gestação, quando a gente está inundada de ansiedade, de medo, vem uma pessoa e fala uma coisa dessa. Ela sentou, que ela voltou para casa e pensou: essa é a história dela, não é a minha história. Eu não posso permitir que essa história, que é dela, que eu não conheço, uma pessoa que eu não vi, encontrei agora, me contagie. Se esse é o medo dela, a fantasia dela, ela vai ficar com ela, não comigo. E foi fazer algumas meditações. Ou seja, ela conseguiu separar ali, né, perceber o que estava acontecendo de fato, o que era real, o que era uma fantasia, e se permitiu ou não entrar naquela fantasia. Porque o que acontece? A gente sempre brinca, né, que uma gravidez ela dura 8 meses e uma eternidade. Porque o último mês não passa, né? Se a gente se deixar entrar na ansiedade, a gente não passa esse último mês. E aí, com isso, o manejo da ansiedade é fundamental, porque é aí que a gente aceita as intervenções inadequadas, porque junta um convite, vamos antecipar esse parto com a minha ansiedade, que eu não aguento mais esperar, pronto, casa, e aí a gente cai. Então, se eu consigo estar mais presente no meu corpo, usar esse tempo de conexão com o bebê, ter esse momento de verificar o que está acontecendo com o meu corpo, percebendo que cada dia tem um ajuste necessário para que esse trabalho de parto ocorra de forma melhor, sem antecipar as coisas. Mas a gente vai conseguir viver esse período também com certa alegria, porque viver com muita ansiedade é extremamente difícil, né? Lidar com a ansiedade é extremamente desafiador. A gente tem dificuldades para dormir, a gente tem mais dificuldades ainda para respirar, porque além do bebê ter ocupado bastante tempo e a nossa capacidade respiratória, se não fez fisioterapia, se não fez pilates, se não fez yoga, vai estar diminuída. Com a ansiedade, a nossa respiração fica superficial. Então, a entrega de oxigênio também fica menor. E aí, o desconforto fica maior. Lembrando que é através da respiração, que aí eu falei das afirmações, falei da hipnose, falei do mindfulness e agora eu vou falar da respiração, que são os 4 tipos de áudio que temos dentro do aplicativo. É a respiração que determina a quantidade de oxigênio, de água e de nutrientes que a gente entrega para o bebê. Por exemplo, por que a hipertensão é tão perigosa na gestação? Porque ela reduz a entrega de sangue através do cordão umbilical. E isso pode, inclusive, levar à morte do bebê. Por isso que a hipertensão na gravidez é uma coisa muito grave. Diminui a velocidade de crescimento desse bebê e se houver uma descompensação muito grande da hipertensão, esse bebê pode vir a óbito intraútero, né? Então, tem uma morte intraútero. Ou uma morte neonatal, no caso da eclâmpsia. E isso tem a ver com a quantidade de sangue. Como é que a gente pode aumentar a qualidade e a quantidade do sangue que a gente entrega para esse bebê? Respirando. Respirando profundamente. Então, a respiração ela é central. Não é dizer que tem que ter um treinamento de um tipo de respiração específica. Não. Nós não somos adeptos daquele treinamento que antigamente falava a respiração de cachorrinho, soprar uma vela. Não, é a respiração profunda que permite você manejar a sua própria ansiedade e garantir a esse bebê o suprimento necessário de oxigênio. E não só durante a gestação, e que ela é fundamental durante a gestação, para essa conexão,
para essa desaceleração da nossa cabeça. Porque normalmente, como é que fica a nossa cabeça? Ou no passado ou no futuro, né? Ai, meu Deus, por que que eu falei aquilo ontem? Ai, meu Deus, aquela conta de amanhã, não posso esquecer, ó, eu tenho que escrever para não sei quem. Eu preciso responder aquele e-mail. E aí, a gente não vive o presente, a gente vive ontem ou amanhã e não hoje. Com as respirações, com o mindfulness, a gente faz uma ancoragem no presente, a gente abre um espaço da nossa vida para viver só o que estamos vivendo agora. Contato com a nossa respiração, contato, identificar no nosso corpo os pontos de incômodo, para que quando for a fisioterapeuta possa trabalhar melhor esses pontos, possa até falar para ela, porque eu me lembro, eu mesma, né, antes de conhecer todas essas técnicas, às vezes eu ia ao Pilates e a minha fisioterapeuta perguntava assim, qual é o incômodo de hoje? Eu não sabia dizer onde era no corpo que eu estava incomodando. E a respiração permite que a gente possa fazer essa visita ao próprio corpo com mais o escaneamento do nosso corpo, com mais propriedade, né? De poder dizer, olha, quando eu estou ansiosa, eu sinto isso. Algumas pessoas, quando estão ansiosas, deixam de dormir, outras dormem demais, outras têm uma dificuldade de digestão e passam a ter mais azia, outras travam o intestino, outra solta demais. Então, cada uma, outra sente dores nas pernas. E a gente só vai identificar isso se a gente olhar para dentro. Então, o nosso convite, Pri, é deixar de olhar as coisas para o lado de fora, que é a todos aqueles rituais criados pelo capital, né? Ensaio, chá de revelação, chá de fralda, não sei, porque é tudo lá de fora. Não é que deixar de olhar, mas olhar principalmente para o que está acontecendo. Porque está acontecendo, a cena mais importante está acontecendo aqui e agora, dentro da sua barriga. Eu acho, em 2016, como eu comecei a falar, eu fiz o pós-doutorado na Irlanda, né? E eu entrei num grupo de pesquisa da Trinity College, que é a universidade lá de Dublin, que já estava em curso o projeto de pesquisa. E aí eu entrei, o projeto já tinha uns 2 ou 3 anos de trabalho, e como era um projeto de pesquisa, que era uma pesquisa coorte, que a gente entrevistava as mulheres grávidas com 3 meses, 6, 8, 6, 9, 12 meses pós-parto. Para eu entrar no trabalho, eu fui convidada a conhecer o pré-natal e o parto na Irlanda antes, no hospital que a gente trabalhava, que era o Rotum. Então, eu fui acompanhar algumas sessões de pré-natal como observadora. E foi o primeiro choque cultural que eu tive, foi no pré-natal. Eu estava ali só como observadora, tinha que anotar algumas coisas, mas me chamou a atenção que os casais chegavam para contar como eles estavam. E as perguntas que eram feitas no pré-natal eram as primeiras vezes, a primeira vez que eu ouvi essas perguntas, eu pensei comigo, as pessoas não podem responder isso, tem condição de responder isso. Era o seguinte, a pergunta era, como é que está você e como é que está o seu bebê? Às vezes a mulher com 4 meses, com 5 meses, como está seu bebê, num pré-natal. E aí, à medida que esses dias de observação foram passando, eu fui percebendo que o profissional de saúde é um profissional que faz o acompanhamento pré-natal e precisa registrar como foi esse pré-natal. Então, uma vez por mês, a mulher vai lá contar ao profissional o que se passa com o corpo dela. E ele vai registrar aquilo. Tá. No Brasil, se eu pergunto a uma gestante como é que vai o seu bebê, ela responde: eu não sei, porque eu não fui no médico ainda esse mês. Porque é o médico quem diz a ela se ela está bem. Entendeu? A inversão? Uhum. Lá ela vai Exatamente. contar. Aqui a gente vai saber. Essa inversão de posição muda tudo. Porque tem uma consciência. Porque a própria pergunta de quem faz o pré-natal dirige essa atenção para dentro.
Porque depois da pergunta como vai o seu bebê, quando era muito no início, as mulheres respondiam assim: ah, eu não sei dizer. Aí a midwife que estava fazendo pré-natal perguntava assim: mas ele mexe mais que horas? De manhã, de noite? Você se incomoda com os movimentos dele? Teve uma alteração no seu intestino? Como é que vocês estão dividindo esse corpo? E olha que ideia fantástica, porque, de fato, na gravidez é um momento que a gente divide o corpo com outra pessoa, né? É o único momento que tem dois corações batendo, no mínimo, né? No mesmo corpo, e que tá tudo bem, não tem nenhum problema, né? Tem quatro pulmões, tem dois sistemas digestórios e tá tudo bem, não tem problema. E a gente realmente tem que negociar a nossa existência com essa outra pessoa. E é uma pessoa que de fato interfere no nosso dia a dia e a gente pode brigar com ela mesmo na gestação se a gente não prestar atenção. Então, por exemplo, a gente não come o tanto que a gente quiser comer, porque o bebê pode dar um chute na barriga, no estômago e a gente vomitar. A gente não faz xixi quando a gente quer, porque se antes eu segurava mais, agora ele pode dar um chute na bexiga e eu fazer xixi nas calças. Eu não faço amor na posição que eu fazia antes, eu tenho que negociar para poder transar numa posição que seja confortável para mim, para o parceiro e para o bebê. Eu não durmo na posição que eu quero. Se eu posso até estar dormindo, se ele achar que está ruim essa posição, ele vai me chutar até que eu mude de posição. Então, é de fato um momento em que a gente compartilha e negocia a existência com outra pessoa. E se a gente tiver essa consciência desde o início, na conexão, e aí o aplicativo também tem uma função nisso, uma vez que ele oferece vários áudios de conexão mãe e bebê, a gente pode minimizar muito do que a gente ouve no consultório como sintoma, e que na verdade é uma briga. Por exemplo, a mãe tem muita azia e ela não percebeu que talvez o tamanho do intervalo que ela faz entre as alimentações permita essa a ocorrência dessa azia. Se ela consegue perceber isso, porque ela está olhando para o corpo dela, e ela consegue é, diminuir, aumentar a quantidade de vezes que ela come com menor quantidade, talvez ela impacte menos o sistema digestório e vai conviver melhor com esse bebê. Dores nas costas. Ela já percebeu quais são as posições que dão mais dores nas costas? Em que momentos do dia? Será que é porque esse bebê está pedindo a ela uma outra posição para que ela possa se ajustar melhor? Né? E se ela não faz essa viagem para dentro, de olhar para dentro dela, ela não vai poder responder a esse bebê. E essa briga pode estar sendo retratada com todos essas queixas, né? Eu não consigo dormir. Tá bom, você realmente não vai dormir como antes. Agora você tem que negociar esse bebê. Vamos tentar outras posições que sejam viáveis para você dormir, para que seja possível que você durma mais tempo. Né? Tem uma outra pessoa e você está dividindo esse corpo. Então, quando o Gentle Boys traz esse convite para ela olhar para si, esse convite para que ela possa. É, é um ganho que não vai ser para o parto. Isso que eu acho mais para a fundamental. vida. Para a vida, para a relação com esse bebê, um respeito com esse bebê que já existe, que está aí, que não precisa que você olhe para um ultrassom para saber que ele está, porque você fez essa conexão com ele. Porque você não é. Quando fala assim, conversa com o bebê, algumas pessoas falam, eu fico sem graça de conversar com o bebê, com vergonha, porque eu sei que ele não está escutando. Não é conversar com o bebê. Eu até falo assim, você não precisa falar com o bebê, porque se eu estiver grávida aqui falando com você, a minha voz primeiro reverbera para dentro. Então ele já conhece a minha voz, mesmo que essa voz esteja sendo dirigida a ele ou a você. Não é falar. Eu acho que mais do que falar é sentir, né? Sentir. Ter um momento de vocês dois, de perceber os movimentos dele, ou a ausência de movimento, a mudança do seu corpo. Dá uma olhada na sua barriga, dá uma olhada no seu corpo. Escreva as suas sensações, reconheça. E outra coisa também que eu acho interessante é assim,
há uma certa ditadura quando fala dessa questão emocional, porque fala, bom, agora eu não posso sentir nada de errado, porque tudo eu passo para o bebê. Então eu vou ter que ser um robô agora. Não posso me machucar, não posso me irritar, não posso ficar estressada, porque isso vai. Não, gente, nós somos gente. E essa é a mãe que esse bebê tem. Com mais ansiedade, com menos ansiedade, com mais medo, com menos medo. Agora, como que a gente lida com essas emoções é a parte da aceitação que você se referia. Então, se eu estou com raiva, eu tenho que localizar. Eu estou com raiva por isso, 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 isso. O que, que eu gostaria de acontecer? Então, é olhar para os nossos pensamentos, é olhar para as nossas emoções, é nomeá-las. E se tiver muito difícil, muito desafiador, se for uma situação muito estressante, coloca a sua emoção na sua frente, converse com ela. Eu sempre falo, convido assim, ó, coloque a si própria de frente. Se essa pessoa for a sua melhor amiga, porque nós, em geral, somos muito rígidas conosco mesmo. Nós somos muito duras. E pode ser que, quando a gente esteja de frente para si mesmo, nós sejamos mais. Haja consigo como se você fosse sua melhor amiga. Né? O que, que você daria à sua melhor amiga? Compaixão, um abraço, a aceitação dos nossos limites, né? Poxa, filho, fiquei muito chateada hoje mesmo. Realmente perdi a cabeça, fiquei irritada. Essa é a mãe que ele vai ter, que ele já conhece, inclusive, né? Porque ele está dentro de você. Então ele nasce e ele já conhece. E entender que o bebê não é um papel em branco, né? Não é um papel em branco. Ele tem uma. Ele vem com um temperamento e a gente precisa estar aberta a ouvir o que, que ele, essa pessoa, entender quem é essa pessoa que chegou. Quando eu trabalhava na maternidade, aí no Brasil, quando eu estava aí, eu dizia assim, quando eu fazia a visita de puerpério, né, que eu passava nos quartos, eu dizia assim, eu podia levar um caderno e uma caneta para construir, para anotar as queixas que as mães tinham dos bebês recém-nascidos. Era interessante, porque era assim, isso no pós-parto imediato, depois, no dia seguinte. Olha, ficou grudado no peito a noite inteira, não consegui dormir. Olha, ele dormiu a noite toda quase e não mamou. Ele não chora. Eu não sei se ele está com fome, se não está com fome, porque ele não chora. Ele chora absurdamente, grita. Toda vez que eu boto no berço, ele grita, ele quer ficar no colo. Então, era um monte de queixa. Então, não tinha nenhum jeito que o bebê, que eu pudesse passar e não encontrar um boletim de ocorrência com um monte de queixa com esse recém-nascido que acabou de chegar ao mundo. E eu brincava assim, a criatura acabou de chegar no planeta Terra. Precisa primeiro, vamos olhar como é que ele é, o que, que ele gosta, como é que ele reage melhor, como é que ele, quais são as habilidades e assim, a, a, as competências que ele tem, seja para mamar, seja para dormir, como é que eu posso ajudá-lo nisso? Então, isso a gente vai poder fazer se a gente estiver conectado com esse bebê e se a gente estiver conectado consigo mesma. Né? Não sei se você tem muitas perguntas aí no seu chat, eu não estou conseguindo acompanhar o chat para a gente Deixa eu ir ver aqui. respondendo. Tô encantada, Mona. É por mim eu ficar aqui te ouvindo. Eu acho que todo mundo fica aqui te ouvindo eternamente. Maravilhosa. Tem uma história que eu Mas, gosto, eu tenho uma história que eu gosto ah, muito. Dá uma olhada aí no chat, eu vou contar essa história. É, eu trabalhava na UTI neonatal e tinha um bebê que ele descompensava toda hora. Você sabe quando descompensa, a incubadeira apita, né? A equipe toda corre porque baixou a saturação ou fez uma bradicardia. Tem que ajustar ali os parâmetros para que ele volte a, a se estabilizar. E leva um tempo para estabilizar. E aí, toda vez que eu estava lá, o bebê desestabilizava. Eu procurei a coordenadora da UTI para saber qual era o problema desse bebê. Não, ele nasceu com baixo peso, ele está aqui, não era nem na UTI, era na cena intensiva,
Não, era na UTI. Ele nasceu com baixo peso, mas estava ganhando peso, tinha feito um problema, uma, tinha ouvido uma infecção, mas já tinha sido tratada, ele estava já quase para ter alta, mas ele não estava ganhando peso na velocidade que eles gostariam, então estava mais em observação. Eu falei, eu vou observar esse bebê. Aí sentei lá e fiquei observando esse bebê. Eu vi que a incubadeira dele ficava próxima a uma pia, a pia de entrada da UTI. Não era uma pia, era como é que ele chama isso? Era uma pia de tipo de inox baixa, como se fosse de lavar roupa. Como é que a gente chama isso? Sei Aqui é não, pia. Mona. É a Mas coisa dá de pra lavar entender, roupa. tipo um lavabozinho. Não, era uma coisa grande de lavar roupa, de inox. Um tanque. Um tanque de roupa. Sim, É porque aqui em Portugal a gente não tem área de serviço, né? A gente não tem esse bendito desse tanque. Até gostaria de ter. Só tem a pia da cozinha ou o banheiro. Não tem o tanque. Então, esse tanque era um tanque de inox e a torneira ficava alta. Então, quando você abria a torneira, a água caía no inox lá embaixo e fazia um barulho muito alto. E aí eu comecei a perceber que esse bebê descompensava sempre depois que alguém lavava a mão quando entrava na UTI. Eu chamei, na época era a Carla, a neonatologista da UTI que eu trabalhava. Falei, Carla, será que esse bebê tem uma hipersensibilidade auditiva e ele está reagindo a esse barulho do inox? Ela falou, ai, mano, lá vem você de novo com essas conversas. Falei, Carla, olha, eu posso estar completamente errada, eu não tenho certeza do que eu estou falando. Mas se você topar, a gente podia mudá-lo lá para o final da UTI, a gente verifica se ele vai se descompensar tantas vezes. Pode ser? Ela disse, pode. A gente vai fazer uma experiência. Porque o que acontece? Qual era o problema dele descompensar? Porque toda vez que ele descompensava, seja pela saturação, pela bradicardia, pelas duas coisas juntas, tinha a possibilidade dele engasgar, ele perdia energia, porque até ele estabilizar de novo, ele precisava de várias intervenções, e com isso ele gastava a energia que ele precisava acumular para ganhar peso, gastava para se estabilizar emocionalmente. Quando a gente trocou ele de lugar, ele parou de descompensar, rapidamente ele ganhou peso e saiu da UTI. Então é isso que eu falo, assim, o bebê chega e nós precisamos reconhecer quem é esse bebê que chegou. Qual é a velocidade que ele tem para mamar, por exemplo? Tem bebês que mamam com muita avidez, tem bebês que mamam muito mais lentamente. Qual é o jeito que ele precisa dormir melhor? E se eu comecei a minha conexão com o meu bebê dentro da minha barriga, eu tenho muito mais condições de respeitá-lo. Então, olha que a desconexão pode trazer muitas queixas físicas, quando eu estou brigando nessa negociação da existência desse novo ser dentro de mim, que eu expliquei antes, e posso continuar essa briga depois que ele nasce, que é quando ele não responde. Então, eu vou várias vezes ao pediatra porque ele não come como eu quero, porque ele não mama como eu quero, porque ele não dorme como eu quero, porque ele não acorda como eu quero, como se ele não fosse um sujeito que eu preciso também continuar negociando com ele para a vida, reconhecendo quais são as coisas que ele traz e quais são as coisas que eu posso ajudá-lo a desenvolver, né? Porque isso depende muito do temperamento, né? A personalidade vai sendo construída no casamento, do temperamento com o que vamos acrescento da educação e da cultura. Então, é isso. Então, acho que essa preparação mental não é só para o parto, é para o desenvolvimento desse papel fundamental, que vai ser um papel para o resto da vida, para ganhar esse manejo adequado da ansiedade, que a ansiedade faz parte da nossa vida, e essa competência que a gente ganha, que facilita o parto, a gente não perde, a gente carrega com a gente para onde a gente for, nos diversos momentos. Por isso, eu acho que é muito importante a informação durante a gestação, mas ela não basta. É importante o preparo físico, mas ele não basta. E é muito importante o preparo mental, que precisa vir com esses outros dois. Então, é um tripé.
né? A gente precisa preparar o corpo, porque é um corpo que nós, na nossa evolução, temos usado cada vez menos. Antigamente, a gente pelo menos rodava a mão para subir o vidro do carro, hoje a gente aperta um botão. A gente levantava da cadeira para trocar o canal da televisão, a gente aperta um botão. Então, assim, o quanto todas as facilidades da vida moderna diminui o uso desse corpo. E de repente você precisa usar esse corpo para uma maratona de 42 quilômetros sem ter se preparado. Quem aqui, dessas pessoas que estão nos escutando, já se inscreveu na maratona sem nunca ter feito o percurso da maratona antes, sem ter treinado? Então é isso que a gente está convidando. Entender que o parto é o evento de maior alto desempenho do corpo humano, seja físico, seja mental, e que para isso a gente vai precisar se preparar para esse momento. Então pense que vocês estão entrando numa maratona de 42 quilômetros e um atleta precisa conhecer o percurso, né? Porque você não vai fazer 42 quilômetros sem saber por que rua você vai passar, se tem subida, se tem descida, se tem ladeira, se tem buraco. Então, você vai conhecer o percurso com as suas informações. Você vai preparar fisicamente, porque você vai precisar desenvolver os músculos necessários para aguentar 42 quilômetros. E você vai se preparar emocionalmente, entendendo que são 4 horas, no caso da maratona, né? 5 horas, que você vai beber água de tantas e tantas horas. E se eu dissesse a você que imagine que você está na maratona e que eu seja a corredora e que Priscila é a minha técnica. E ela vai me ajudar a cada tantos quilômetros me dando um isotônico, uma aguinha, um isotônico para eu repor a minha hidratação. E cada vez que eu encontrar a Priscila fala, ai, Analisa, você já está tão cansada, por que você não desiste disso? Não era melhor a gente pegar um Uber e chegar logo lá, não? Para que você precisa ir correndo? Olha, todo mundo já passou na sua frente. Você nem vai ganhar mais, para que você vai? Para por aqui. Então, só de pensar nisso a gente se irrita, né? Se a gente pensar que é um atleta de uma Olimpíada, fala, que maluca. Imagine o coach de Usain Bolt dizendo a ele assim: olha, eu acho que essa prova não vai dar para você aqui na Olimpíada, não, porque o pessoal é muito menor do que você é muito grande e eles estão muito mais preparados. Ele já perdeu. Então, já perdeu, porque ele já vai entrar já olhando para os outros e em desvantagem. Então, o preparo mental que o Jitterbos produz, e aí eu vou trazer o outro elemento que eu não tinha falado aqui, é também de trazer o parceiro para esse lugar de guardião desses desejos. Então, não cabe a esse parceiro dizer a você na reta final, na hora da prova final da Olimpíada, eu acho que não vai dar. Eu acho que você não devia ter vindo aqui. Olha, por que que você não muda esse plano de... Não, não cabe. Eles têm que chegar ali na mesma página que você e precisa ser esse guardião. E a gente faz isso mostrando a ele esse paralelo com a psicologia do esporte, né? De mostrar o quão importante é, naquele momento, ele dizer: tá tudo bem, meu amor, tá lindo, você tá super forte, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. E se acontecer alguma coisa, ele ser o interlocutor com a equipe para que não permita produzir aquela reação de luta ou fuga que a gente falou no começo. E se precisar mudar o percurso, ele vir para você e contar, olha, aconteceu isso e isso, a gente talvez tenha que mudar, eles estão dando essa e essa opção, qual você quer? No mínimo possível para não ativar esse neocórtex e fazer você ficar entregue. Então, vocês vão estar participando de cada etapa da decisão desse percurso. Eu sempre digo também, Pri, que eu não gosto de plano de parto e as pessoas vão se surpreender com essa minha fala. É que no GB a gente propõe que seja plano de preferências de parto. Porque quando a gente faz um plano de parto, é como se a gente fizesse um mapa que só vai valer se eu seguir aquela reta. Se alguma coisa saiu errado, mesmo que 98% tenha saído certo, eu vou me frustrar e dizer: ah, meu parto não foi tão bom porque aquilo não saiu como eu queria. Olha, nós nunca podemos entrar num parto sabendo de como vamos sair. Nós podemos entrar no caminho.
E o nosso convite é esse: vamos percorrer esse caminho. Ao longo do caminho, nós temos preferências e podemos fazer decisões a depender das coisas que forem acontecendo no caminho, dos obstáculos que forem aparecendo no caminho, se aparecerem. E vamos tomando as decisões. Pode ser que o desfecho seja uma cesariana. Tudo bem, porque você foi para o caminho e chegou no momento e que precisou dessa cesariana e você decidiu por ela. Ótimo. Salvou sua vida. E se ela entrou ali, foi porque está a salvar você e o seu bebê. Pode ser que ocorra tudo exatamente como você sonhou. Ótimo. Pode ser que no caminho tenha surgido um obstáculo e vocês construíram uma intervenção para superar esse obstáculo. Ótimo, superar o obstáculo, porque o que interessa para nós do Gentle Birth é que essa experiência seja uma experiência positiva. E ela só será positiva se você for protagonista. E ser protagonista significa participar de todas as decisões em cada momento do percurso. E é isso. Então, quem participou dessas decisões sabe por que tomou essas decisões, construiu um mindset de preparação mental já de crescimento, porque a gente pode ter um mindset fixo, e o mindset fixo ele é sempre ruim, assim, desafiador, porque ele não admite nenhuma flexibilidade, né? O mindset fixo é aquele: só vou ter um parto normal sem nenhuma intervenção. E aí acontece a intervenção e você se frustra. Ou só vou ter uma cesárea porque eu não quero nem pensar no parto normal. Todos os dois são fixos iguais. E o mindset de crescimento é: vou entrar nesse processo para fazer o que for melhor para mim e para o meu bebê. E eu só vou saber o que é melhor para mim e para o meu bebê no caminho. Eu tenho algumas preferências, né? Vou negociar com a minha equipe algumas preferências, mas no percurso eu vou construindo as minhas decisões. E eu só posso construir as minhas decisões se eu não estiver inundada de ansiedade, se eu não estiver inundada de medo, se eu tiver com um certo controle das minhas emoções, calma, confiante no controle, né? Controlando apenas o que for controlável, porque tem coisas que não são controláveis, que não fazem parte da nossa capacidade de interferência e que não vai ser possível responder por elas ali. Perfeito, Mona. Nossa, Mari, todo mundo quer te levar para casa, gente. Eu vou deixar essa live gravada para a gente ver e rever milhões de vezes. E aí, Mona, você já respondeu, né, algumas pessoas. Uma que falou do plano de parto e a ansiedade, porque ela Uhum. tinha essa questão. E se eu fizer o plano de parto, eu vou ficar mais ansiosa. E aí você já responde com essa questão das preferências. E teve uma outra também que disse que ela tinha um transtorno de ansiedade, como ela fazia, né, para lidar com isso. Então, você Eu acha que queria tudo até isso. falar isso sobre o transtorno de ansiedade, porque às vezes a gente fala, eu falei aqui de mindfulness, de hipnose, de teoria cognitiva comportamental, e parece para algumas pessoas que é uma questão muito abstrata. O mindfulness, ele nasce, né, como técnica há milênios nos países asiáticos, né, na cultura budista. Mas ele é trazido para a medicina na década de 80 por um médico da Universidade de Massachusetts chamado John Kabat-Zinn. E aí ele traz a técnica do mindfulness e não a parte religiosa ligada à sua origem e à sua prática lá. Bom, ele era um médico que trabalhava muito com doenças crônicas, com dor crônica. E ele começou a usar, ele fez um programa que era o MBSR, que é um programa de redução de estresse para pacientes com dor crônica. E isso começou a dar muito resultado. Uma neurocientista chamada Sara Lazar, e aí, se quem quiser pode procurar no Google, bota aí Sara com H no final, Lazar, Lasar. Procura para ver. Sara, ela também é professora da Universidade de Massachusetts. Ela fez um protocolo de pesquisa com ressonância magnética. Então, ela fez a ressonância magnética num grupo grande de pessoas. Parte dessas pessoas participaram das 8 semanas de mindfulness. E ao final de 8 semanas, ela repetiu com todas as pessoas, quem participou e quem não participou. Ela percebeu, ela provou pela ressonância magnética que houve uma mudança
no tamanho do cérebro das pessoas que fizeram mindfulness. Em 4 áreas houve um aumento e uma área houve uma diminuição. Nas 4 áreas que houve o aumento, no cingulado posterior, em 4 áreas diferentes, principalmente do neocórtex, responsáveis pelas tomadas de decisão, eles ampliaram o seu tamanho. A área que diminuiu foi a área da amígdala, que é a área responsável pela produção do medo, da ansiedade, do temor e da ejeção da adrenalina. Ela diminuiu. A amígdala diminuiu. Então, mostrando que o mindfulness hoje tem muita evidência científica de que o seu uso regular, de fato, impacta na resposta à ansiedade. E aí, para quem tem transtorno de ansiedade, precisa conhecer, independente de estar grávida, porque hoje é protocolo que não compete nem com a psicoterapia, nem com a medicação. Então, se você faz uso da medicação, continue fazendo uso. Se você faz psicoterapia, continue fazendo psicoterapia, mas agregue a esses dois o uso do mindfulness, que vai melhorar a qualidade da sua vida. E isso tem a ver com o tipo de resposta que cada um dessas três assistências dão. Na psicoterapia, nós, psicólogos, vamos buscar a patologia para ser tratada. Quais são as áreas do seu corpo que estão, nesse momento, deficientes para melhorá-las? A medicação vai suprimir algumas substâncias químicas que pioram sua ansiedade. E o mindfulness vai buscar qual é a parte que está sã em seu corpo que ele pode potencializar. Então, elas se casam e podem ser muito determinantes de uma resposta mais satisfatória. Então, por isso que o mindfulness hoje é usado para preparação cirúrgica, para pacientes oncológicos, para gestação, para transtornos alimentares, para transtorno de ansiedade e até para esquizofrenia. Então, efetivamente, é uma ferramenta potente. Perfeito. Ai, gente, maravilhosa, Mona. Mona, sinta-se abraçada, viu? Então, teve algumas que perguntaram, umas duas meninas que perguntaram como era a dor do parto, se toda mulher é capaz de aguentar. E uma outra perguntou se como é que a gente sabe a hora certa de ir para o hospital. Ótimo. Olha, sobre a dor do parto, é uma dor produzida pelo seu corpo. O seu corpo não vai produzir algo que você não consiga. É a mesma coisa quando alguém pergunta assim, mas o meu bebê é grande. Eu falo assim, você já viu fazer um bolo sair maior do que a forma? Não sai. Pode até sair um pouquinho para cima, mas não vai sair maior do que a forma. Não dá. O seu corpo é a forma. O bebê foi feito pelo seu corpo. Então, é um bebê que foi feito, mesmo que ele tenha a genética do pai, essa genética pode prevalecer depois que ele sair de dentro de você. Enquanto ele está dentro de você, ele está dentro dessa forma. Com relação à dor, ela tem um componente muito emocional. Não existe receptores para dor no útero, por exemplo. E a gente sente dor. Por quê? Porque a quantidade de dor depende de quanto eu espero sentir, de quanto eu acredito, de como é essa dor. Então, quando alguém me fala assim, o gentle birth, quem faz o gentle birth tem parto sem dor, eu digo não, o gentle birth não promete um parto sem dor. O gentle birth promete mudar a percepção que você tem da dor. Isso sim. Então, isso pode ser modificado. E nenhum parto começa com a dor intensa. Existem muitos manejos não farmacológicos e a fisioterapia é excelente para isso, não farmacológicos da dor, e a epidural está aí, se for necessário, ser usada. Já tem muitas pessoas que ficam muito ansiosas com uma dor, e a epidural às vezes relaxa e permite até que o parto ocorra. Ela é ruim se ela é usada muito no início, e aí vai interferir em todo o processo fisiológico do parto. Então, não tem, num parto humanizado, não está proibido usar a epidural. A gente sabe que as mulheres que têm um bom preparo emocional manejam e percebem menor quantidade de dor, manejam mais adequadamente e, na maioria das vezes, acabam não fazendo uso da epidural. Mas ela não está ali proibida de jeito nenhum. Acho que todas as ferramentas precisam estar disponíveis
para que o parto se dê da forma mais positiva possível. Então, acho que o processo de dor é esse. Precisa conhecer, a dor é produzida pelo seu corpo, e quanto mais você se conhecer, mais você tem condição de avaliar em que momento você precisa de uma ajuda. A deambulação, a estar hidratada, isso tudo facilita o manejo da dor. A água quente, né, no banho ou na banheira pode facilitar. Tem muitos manejos que podem ser usados, o TENS, a aromaterapia, tem muita coisa que pode ser utilizada aí para ajudar nesse manejo da dor. Com relação ao momento de ir para o parto, é isso. Mona, Nosso só uma coisa em relação à dor, né? E eu digo assim que a dor, a gente tem uma coisa de que, uma crença mesmo de que a dor ela é ruim, mas pessoas que não sentem dor, isso é patológico. Então, a dor ela é uma forma que nosso corpo tem de chamar atenção para alguma coisa, é como você falou, de olhar para dentro. é, Então, eu converso muito com as pacientes, assim, as gravidinhas, assim, comece a ouvir as suas dores. Então, o que que essa dor está dizendo? Será que eu não me hidratei direito? Será que eu tive um dia estressante? Será que é porque eu preciso mudar de posição? Porque na hora do parto, a dor significa o quê? Sua filha ou seu filho está te pedindo espaço. é, Então, como é que eu posso me movimentar diante dessa dor para dar espaço para meu filho se organizar para nascer? Né? Então, é tirar o papel de dor como vilã e trazer a dor exato. como uma aliada, algo bom a ser sentido, uma percepção do corpo, Exato. né? E aí você traz uma coisa que eu sempre falo, que eu me esqueci, que é assim, são duas coisas. Primeiro, a dor ancora, porque a dor coloca a gente, assim, quase que a gente enraiza, né? Não dá para assistir essa cena da novela agora, porque veio a dor e você tem que olhar para dentro. Então, ela faz uma âncora e lhe puxa para essa conexão interna. A outra coisa é essa expectativa, essa diferença entre o que é dor e o que é sofrimento. Então, você pode ter dor e não ter sofrimento. E você pode ter uma dor e transformar isso num grande sofrimento. Por exemplo, eu sempre digo que bater o dedinho na quina da mesa é uma dor inútil, né? É uma dor de sofrimento. Mas a dor do parto é a dor que lhe avisa que seu bebê está pronto para nascer. E que cada contração que você tem é uma menos para encontrar a pessoa que você vai amar profundamente, que você já ama e que vai amar ainda mais depois que ele nascer. Então, ela não é necessariamente ruim. E aí tem uma coisa que é isso que eu falei, que eu sempre falo, que eu ia me esquecendo, é assim, a gente tem uma sociedade que acha que toda dor precisa ser extirpada. Toda dor tem que ser retirada de si. E não necessariamente, no parto, a dor ela nos orienta em que direção as coisas estão acontecendo, como que as coisas podem ser melhor, e ela precisa ser bem manejada para que seja da melhor forma possível. Eu seu papel. Eu seu papel. Mas está assinado. Desculpem, gente, meu filho está saindo, está entregando um papel. Então, a dor, ela não necessariamente ela é a nossa rival. Ela precisa ser a nossa aliada. Ela vai nos dizer, como Priscila falou, se a gente precisa mudar de posição, se a gente precisa beber mais água, se a gente precisa se hidratar, se a gente precisa de um carinho, se a gente precisa de um acolhimento, que se despertou em mim ali agora um desejo enorme de ser acolhida, de ser colocada no colo, e eu preciso disso, eu peço isso, e ter alguém que me atenda a isso pode fazer toda a diferença em como eu vou descrever o que eu estou sentindo. E, há o parto orgásmico, né? Para quem está perguntando sobre dor, há muitas pessoas que conseguem ter muito prazer no trabalho de parto. E é preciso que a gente resgate essa possibilidade, porque, na verdade, o parto é um ato sexual que conclui aquele ato sexual que concebeu o bebê. Você teve um ato sexual que concebeu o bebê, teve 40 semanas no desenvolvimento daquele ato e agora é o ato final. E esse momento, se você ouvir, eu quero até fazer um convite às pessoas que estão aqui. Coloque vídeos de parto e feche os olhos e não veja as imagens. Escute o som das mulheres. E se você estiver ouvindo isso alto,
e sua mãe, sua avó, sua tia estiver em outra sala, ela vai achar que você está assistindo um filme pornô, porque ela vai achar que aqueles sons são sons de um orgasmo. E é muito parecido. Então, é preciso que a gente cole de novo esses dois momentos e entenda que aquele momento pode ser um momento extremamente prazeroso, um momento extremamente esperado, desejado, que foi a chegada desse bebê. E quando a gente permite sentir, se entrega a essa sensação, muitas pessoas, inclusive, gente, voltando a falar sobre sexo e parto, os dois hormônios principais para o trabalho de parto estão presentes no ato sexual. A prostaglandina, então quem está iniciando o trabalho de parto, pródromos, primeiras sensações, se conseguir, tiver desejo de transar, transe, porque tem bolsa rota, porque o sêmen desse parceiro caindo no seu colo do útero traz a prostaglandina que vai amolecer mais o seu colo. E se você tiver um orgasmo, o orgasmo é a maior produção de ocitocina. Então, vai inundar seu corpo de ocitocina que vai acelerar o trabalho de parto. Se você está dentro do processo de trabalho de parto e não tem desejo de uma penetração, ou não acha que sente desejo de uma penetração, namore, beije gostoso, toque no parceiro, seja tocada por ele, porque não precisa da penetração para a gente ter um orgasmo. Então, entre uma contração e outra, como eu falei, o trabalho de parto não começa já com de 3 em 3 minutos. Começa tendo contrações de 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, e entre uma contração e outra, é zero de dor. Nesse momento, é o momento de namorar, de rir, de tentar descansar, de relaxar, de falar coisas engraçadas, de estar ali na intimidade. A equipe ainda não chegou. E quando que eu devo ir para o trabalho de parto? Para o hospital, que foi a pergunta que eu não respondi. Olha, pelas recomendações da OMS, você deve ir para o hospital apenas em fase ativa do trabalho de parto. E a fase ativa do trabalho de parto é 3 contrações de 1 minuto de duração em 10 minutos de intervalo, mantendo o padrão por 1 hora. Então, quando você tiver por 1 hora com esse padrão estabelecido, arrume suas malas e já está na hora de ir para o hospital. Isso significa que você vai estar entre 5 a 6 centímetros de dilatação e que você ainda vai levar mais umas 5 ou 6 horas para o bebê nascer. Então, não tem que também achar que é sair ao fim do mundo, tem que sair correndo, porque senão esse menino vai sair nascendo em qualquer lugar. Não. Ainda dá tempo você chegar com segurança, de fazer sua ficha, de subir para o quarto, de ter o seu bebê, caso você tenha feito a opção por um parto hospitalar. Se for por um parto domiciliar, está na hora de ligar para a equipe, pedir para a equipe vir para monitorar esse bebê aí nesse final, porque a recomendação é que ele seja monitorado por um auscultas, por Doppler ou por PNAR, de 30 em 30 minutos e no fase final de 15 em 15 minutos do trabalho de parto, né? Então, espero ter respondido a pergunta de quando ir para o hospital. Eu queria Respondeu dizer sim. também, Fri, que quem quiser me fazer qualquer outra pergunta, eu entrei aqui pelo Instagram do Gentle Birth Brasil, mas eu tenho também o meu Monalisa Bar, que é de Monalisa Barros, que quem quiser me mandar direct lá, quiser conversar, eu estou à disposição também para tirar alguma dúvida. Nas do Ai, Gentle Mona, Birth também. maravilhosa. Maravilhosa, perfeito. Só teve Ió que colocou, né, Yolanda, que colocou assim, que ela tá fazendo a massagem perineal Ah, para prevenir a questão da laceração e que ela tá no terceiro dia e ainda tá sentindo um desconforto. E aí, assim, né, eu como físio, o que é que eu, assim, recomendo? Assim, cuidado, porque às vezes, assim, a gente faz de uma forma muito agressiva, realmente pensando em abrir muito, e o objetivo não é esse. É você se tocar, perceber seu corpo e relaxando a musculatura. E eu sempre brinco com, até quando eu ensino para os maridos para fazer, né, a massagem, eu falo assim, ó, lembra que esse corpo está vivo, ele reage. Então eu vou massagear até onde eu consigo perceber que aquele corpo relaxa. Então a ideia não é machucar, e sim se conhecer e ir liberando os pontos de tensão e preparando. Até porque os hormônios realmente essenciais para esse processo de relaxamento vão estar presentes no momento do parto, né, Mona? Que na massagem a gente não tem tanta é. liberação assim.
Exato, Pri. E assim, é importante esse exemplo que você deu, é legal. Eu danço, né? Eu faço balé, jazz, dança contemporânea. E quando a gente vai fazer uma abertura de perna, por exemplo, e que dói, a gente respira e aí ela consegue ir um pouquinho mais. Aí a gente respira de novo e a gente consegue abrir um pouquinho mais. E respeitar esse movimento é muito importante para que a gente consiga a abertura que a gente quer, que a gente precisa para a dança. Isso ocorre exatamente a mesma coisa no parto. Então, as contrações, elas vêm e chega um limite, ela para, e se a gente respira, a gente consegue expandir. E na massagem perineal, a mesma coisa. Então, chegou um limite, para, e na próxima, com a respiração, quem sabe você consegue avançar. Agora, o que que acontece se eu quero fazer uma posição de balé e eu empurro de uma vez? Eu vou sofrer uma distensão muscular, provavelmente meu músculo vai reagir, né? Vai fazer uma distensão e eu não vou conseguir mais dançar. Então, a mesma coisa no parto. A gente vai precisar muito da respiração, porque esses movimentos dos pródromos, das contrações, da cabeça descendo e voltando, é exatamente esse tempo de elasticidade que a gente precisa para o bebê passar. Às vezes, tem mulheres que querem um bebê, um parto tsunâmico. E eu sempre falo, cuidado com o que você pede, porque um parto tsunâmico está muito mais associado a uma laceração maior, porque ele não permitiu haver esse movimento de relaxamento e de expansão necessário do músculo se adaptar a cada expansão e ele poder abrir aos pouquinhos e esse bebê passar suavemente. Um parto tsunami, o bebê passou e aí deixou a laceração para trás. E tem a ver com essa explicação que você deu, né, de deixando o músculo reagir. Eu me lembro muito das aulas de balé porque eu sinto essa dor a cada aula e percebo que a cada respiração que eu faço, eu permito que meu corpo vá um pouquinho mais adiante. Perfeito. Mari pediu para repetir o tempo da fase ativa, né? De 3 em 3 minutos. Três contrações em 10 minutos, cada contração com duração de 1 minuto, com um padrão mantido por 1 hora. É isso que a gente chama que é 3-1-1-1. Três contrações de 1 minuto em 10 minutos por 1 hora. Porque Pronto. aí você está em fase ativa. Eu brinquei até tem um aplicativo, né, Mona, que assim, que é contrações. Você pode até marcar, mas assim, ele vai mandar você ir para o hospital antes. Então, tipo, não segue o aplicativo. Então, eu E vou contar marca às uma vezes. surpresa. Nós vamos lançar um aplicativo de contação de contagem de contração em junho. Vai ser o aplicativo do Gentle Birth, que vão ter mais de 90 áudios de sessões para o momento da contração, de 90 segundos as sessões, pequenininhas, e vai medir a intensidade da sua contração, vai lhe ajudar e vai lhe dar essa conta certinha. Ele vai ter uma interação com o celular do seu profissional de saúde, seja ele médico, enfermeira, doula, recebe o relatório no celular dele do que tá, de como é que está o seu padrão e o profissional pode lhe ajudar a construir opções aí do que fazer com isso. Mas isso é para junho, uma novidade. Estou Então, fazendo minhas spoiler. gravidinhas de junho, já se preparem, que estaremos aí firmes nesse aplicativo. Que Vou lindo. aproveitar que eu já falei de uma novidade e vou contar outra. Essa já aconteceu a semana passada, mas está disponível, já está no ar. O Gentle Birth agora tem várias jornadas de pós-parto. Então, tem as jornadas e tem as playlists para parto pélvico, para bebê gêmeos. Essas playlists já tem lá. Mas tem agora as jornadas de pós-parto. Além da jornada de amamentação e de aleitamento de alimentação artificial, tem a jornada de corpo positivo, que tem o mindful eating, é, beber mais água, retorno ao exercício, retorno à sexualidade, retorno ao trabalho. E tem a jornada de bem-estar. Para pós tudo isso, se você seguir na sua relação com a parentalidade, com o bebê. Então, hoje, a gente tem uma gama maior de possibilidades do pós-parto.
Já está lá Ai, que distribuída no lindo, app. viu? E tem para pessoas que estão se preparando também, Mona? Olha, hoje, inclusive, nós tínhamos dois áudios sobre fertilidade e contracepção, e para concepção e fertilidade. E particularmente hoje eu procurei e deve estar havendo alguma modificação e não encontrei. Mas a gente tem um de concepção e tem um sobre fertilidade dentro do app para quem está começando Legal. a tentar Serve engravidar. para todo mundo. É, com certeza. Maravilha. Só para a gente finalizar as últimas perguntinhas, a Ellen colocou, né? Quando é que a mulher no parto normal precisa levar ponto? Hum, E Lua perguntou da diferença da contração de treinamento, no caso, para pródromo ou fase ativa, né? Assim, essa é. mudança da contração Hum. real para contração de treinamento. Olha, na laceração vai depender do grau da laceração, né? Laceração de grau 1 é uma laceração de mucosa que normalmente não se faz, não se dá ponto. A laceração de grau 2 precisa ser avaliado pelo profissional se precisa ou não. Em geral, os pontos são obrigatórios se for laceração de grau 3 ou 4. Agora, a laceração vai depender da posição que você escolheu para parir, da respiração, se você conseguiu respirar o seu bebê em vez de fazer força. Vai depender também do seu preparo anterior, né, do assoalho pélvico para esse momento. Vai depender do puxo, se foi espontâneo ou dirigido, se alguém ficou mandando você fazer força e você obedeceu ou não. Se você não obedeceu, você tem mais condição de respirar o seu bebê. Então, e lembrar que a laceração, assim, os músculos, eles estão com as fibras, assim, interconectadas. Quando há uma laceração, elas se abrem, mas mantém as fibras inteiras. Dá um pouquinho mais de trabalho de fazer a episiorrafia, que é a sutura, porque não vai cortar certinho, né? As fibras vão se desprender no sentido que elas existem. Então, talvez faça um zigue-zague na laceração e precise uma sutura que não vai ser linear. Quando corta, corta sim. Então, você cortou a fibra. A capacidade de resposta, de regeneração dessa fibra que foi cortada é menor. Então, é possível que numa epísio você sinta mais dor. Não quer dizer que na laceração não vai sentir dor nenhuma. Algumas pessoas sentem bastante, a depender de que local, que nervo, né, que zona foi lacerada. Mas é mais comum que haja dores na episiotomia, dificuldades do retorno à sexualidade vinculadas à episiotomia do que à laceração. Porque algumas pessoas ficam com receio da laceração. E outra, a episiotomia é sempre de terceiro grau, porque você pega a tesoura e corta. Então você corta músculo. Você corta derme, epiderme, mucosa, derme, epiderme e músculo. Na laceração, pode não ser. Então, na laceração pode não ser não atingir músculo, mas na epísio você vai atingir sempre. Então, é uma opção que você, se você fizer, já está determinado que será uma laceração de terceiro grau, já será um corte de terceiro grau. Haverá muito mais pontos do que na maioria das lacerações. E para completar, a Melânia Amorim tem 20 anos já que não usa mais performar episiotomia. E ela não tem casuística, nenhum caso de laceração de terceiro e quarto grau. Lembrando que a Melânia trabalha com partos verticais, trabalha com puxo não dirigido, trabalha com. Então, é uma casuística, mas que mostra que os médicos que estão trabalhando na medicina baseada em evidências, efetivamente não fazem uso da episiotomia, não sentem falta dela e tem uma resposta muito positiva. Maravilha. Então, gente, Pesquisas da Maternidade, não sei o nome dela, perguntou de indicação de vídeos para a função do pai no trabalho de parto. Se tem alguma, assim. Olha, tem El Parto es Nuestro, que é um documentário
espanhol interessante. É em espanhol, não é tão difícil para gente. O Renascimento do Parto, episódio 1, mas, sobretudo, o workshop do Gentle Birth. Porque o workshop do Gentle Birth tem esse efeito no homem. Ele sai do workshop dizendo assim, que venha, estou pronto, agora é comigo. Perfeito. E tem um Instagram que eu gosto muito, gente, que é o Homem Paterno. Ah, Eu sempre sim. recomendo para os pais, porque ele traz também um programa de preparação, ele fala do puerpério, e a linguagem dele é uma linguagem bem assim para os maridos também. Os dois Tiagos, E né? Porque o homem paterno é de Tiago e o paizinho vírgula é do outro Tiago. E todos os dois têm um trabalho maravilhoso para pais. eu acho que é bem bacana eles seguirem também. Né? E aí sim, a diferença de contração, das contrações de Ah, treinamento para a gente fechar. olha, as construções de treinamento e pródromo são iguais, né? A contração do pródromo, ela é uma contração para expansão. Então, ela está presente na gestação desde muito cedo, não tem vinculação com o trabalho de parto. A partir de 36 semanas você percebe melhor, mas ela já estava presente, que é aquela contração que a gente falava da posição do balé. Ele contrai para expandir. É uma contração para o útero crescer, para o útero expandir. A contração do trabalho de parto é a contração de você pegar um balão de gás, uma bola de gás, e tentar expulsar uma bolinha de ping-pong de dentro. O fundo vai ficando mais escuro. Então, é uma contração que aperta o fundo. Então, é em cima que há o aperto para que embaixo abra. A diferença principal para quem está sentindo, então, do ponto de vista fisiológico, são duas contrações completamente diferentes, com funções diferentes e que têm resultados diferentes. Do ponto de vista de quem está sentindo a contração, a diferença é na regularidade. O pródromo, você tem uma contração aqui agora, outra em 45 minutos, outra com 10 minutos, outra com 1 hora. Não tem ritmo. Então, isso não é trabalho de parto. Quando é que você sabe que é trabalho de parto? No momento que ela ganhar ritmo. Então, a contração, quando começar? De 20 em 20. Você pode marcar no relógio que está ali e baixou para 18 em 18, baixou para 15 em 15. Aí isso é trabalho de parto. Só que pode ser um trabalho de parto latente. Como eu falei, só vai ser trabalho de parto ativo se tiver 3 contrações em cada 10 minutos. Aí você está em fase ativa. Então, você tem a Cada fase contração. de treinamento de pródromos, de Braxton Hicks, que é antes, que é outro tipo de contração. Depois você tem ritmo, mas é um intervalo grande, você tem fase latente. Depois você vai ter a fase ativa. Depois você vai ter a fase do expulsivo, que é o momento que o bebê você sente vontade de fazer força, que você vai identificar muito rapidamente, que você vai ganhar aquela força extra da adrenalina que eu falei no começo. E tem a quarta fase, que é a fase da dequitação, que depois que o bebê saiu, o parto não acabou. Né? Aí você ainda tem outras contrações para poder parir a placenta. E essa placenta sair. E aí, então, é que terminou o trabalho de parto. Então, Oh, além das delícia. contrações de treinamento, a gente tem 4 fases: latente, ativa, expulsivo e dequitação. Tem a de transição aí no meio, que é quando vem a adrenalina, né? Que a gente É, não consegue nem identificar, é. né, Mona? Então a gente nem coloca Por ela isso que assim o nome é como. transição, né? Porque era bem É, a mudança de uma para outra. Então, não chega a se estabelecer com o tempo, mas é uma transição que a gente percebe, né? É importante porque a gente fala, opa, mudou. a adrenalina tá chegando, né? Eu Alguma sempre coisa mudou converso com as aqui. pacientes. Ela muda E até às na vezes atenção, né, Pri? é, E Mudou. eu falo com os maridos também, eu falo, ó, perceba essa fase, porque nessa hora é a hora que a gente tem que chegar junto, traçar pequenas metas, se manter ali persistente. Eu brinco que do parto, a fase de transição é quando a gente olha para trás, sabe que a gente andou um bocado, olha para frente, ainda não tá vendo a linha de chegada, e dá aquele reboliço assim, mas a gente segue em frente porque tá mais perto da linha de chegada, que é o período expulsivo, é a hora que a gente começa a sentir o bebezinho realmente ali, e essa potência do nosso corpo trabalhando para
trazer ele para os nossos braços. Com certeza. E tem uma coisa que a gente fala no GB também que é muito legal, que é assim, posso qualquer coisa por 1 minuto. Se a contração dura no máximo 1 minuto, e você pensa que uma contração, ela tem uma ascendência, né? Ela sobe de intensidade, chega no pico e desce, e ela dura 1 minuto, vamos dizer que ela dure 20 segundos subindo, 20 segundos descendo, o pico é só 20 segundos. Se você vai ter 3 em cada 10 minutos, você vai ter 20 contrações no espaço de 1 hora. Mas não são 20 minutos, são 20 vezes 20 segundos. Então, quando você vê, não vai ser nem 10 minutos de pico de dor em 1 hora. Então, é absolutamente manejável. Então, ter esses conhecimentos é muito importante para a gente pensar assim, dá para eu aguentar. Sim, levar na caixinha de ferramentas para o parto, né? Que eu É, amo a caixinha de ferramentas do é, Gentle Birth, que eu falo assim, é mais uma coisa para a caixinha de ferramentas, anota aí. exatamente. Muito bem. É, muito bem, gente. Lua falou de um caso que ela teve, que a bebê dela veio a óbito, que ela ficou sem saber o que estava sentindo. Aí, assim, né, a gente não tem que entender, Lua, o que é que estava acontecendo, né, assim, para entender o contexto realmente, que o parto é o fisiológico, né, uma vez que a mãe tá bem, o bebê tá bem, teve um pré-natal tudo direitinho, a chance disso dar errado é muito pequena, né, mas ela falou que teve contrações por 3 dias e nesse período ela não sabia o que estava sentindo e o bebê veio a óbito. Corre e eu estou falando aqui porque ocorre. Estava com Covid que ela colocou, que ela estava com Covid. Olha, eu sinto muito pela sua perda. Temos alguns áudios no aplicativo, inclusive curando a mãe triste, para perda gestacional. Você foi mãe desse bebê. Espero que a sua acolhida a ele tenha sido regeneradora, porque nesses casos nós recomendamos que seja possível que viver todo esse processo, porque isso vai lhe dar condições de poder receber o próximo bebê de outra forma que eu falo assim, mais livre dessa dor. Então, há muitas equipes que fazem o processo de trabalho bem humanizado nesse encontro, nesse parto, nesse tempo de despedida, de, de poder falar tocar nesse bebê, tirar uma foto, seja do pezinho, seja da mão, não precisa ser do bebê inteiro, se não quiser, desse encontro de vocês. E, sobretudo, viva o seu luto, faça um ritual, escreva uma carta para esse bebê, faça uma caixinha em que você possa colocar coisas que foram importantes que você construiu para ele e crie um ritual de enterrar essa caixinha ou de guardar com o seu parceiro, com o nome que vocês escolheram. Isso tudo ajuda a curar essa ferida, porque é uma dor. Eu perdi eu te falei que tive 5 gestações, os meus 2 primeiros foram prematuros e morreram. Então, meu filho, que hoje tem 36 anos, que foi com quem eu comecei a estudar psicologia da gravidez, parto e puerpério, em 1984, foi o terceiro. E eu sei que essa dor é uma dor que rasga a alma, mas que a gente pode curá-la e pode suplantá-la. Espero que. Tem uma frase que eu acho linda, né? Eu tinha guardado ela aqui, quem sabe não foi, eu li, eu assisti, ouvi alguém falar e guardei essa frase e não sabia nem para quê. Talvez tenha sido para o dia de hoje. Deixa eu ver se eu encontro. Mas é uma frase que diz assim: a ferida é por onde a luz entra para chegar à cura. Então, a dor pode ser lacerante, mas ela tem uma função. Então, eu não encontrei mais a frase, mas o sentido era esse, né, que você possa usar dessa dor para sair dela uma pessoa melhor, uma pessoa que possa sair inteira, que possa ter condições de reconstruir a sua vida e as suas esperanças.
Que pena, eu não encontrei aqui exatamente a frase. Aqui. A frase é o lugar por onde a luz entra em mim, de Rumi. Então, Que lindo. Sinta esse abraço, Lua. E eu tenho certeza que com a sua história você vai poder, né, assim, resgatar essa luz e ajudar muitas mulheres também, né? Eu acho que cada bebezinho que vem, né, ele vem trazendo luz também para a nossa vida. Independente da jornada que ele percorreu, né? Esse tempo que ele ficou em você e que vocês uhum. estiveram juntos, com certeza foi importante, faz, vai fazer toda a diferença e vai ficar marcado para o resto da vida, né? Eu quero Muito agradecer bem. muito, porque tem 1h30 que a gente está aqui falando. É, foi lindo. Eu tenho que entrar numa reunião agora, mas eu agradeço, Priscila, a oportunidade de estar aqui com o seu público. Estou à disposição de vocês lá no GB, Gentle Voice Brasil, ou no Mona Lisa Bar, no Instagram. E quem quiser pode vir, a gente conversa, tá? Viu? Mona, muito obrigada mais uma vez. Sinta-se abraçada, viu? Todo mundo com certeza vai sair com um chaveirinho de Mona Lisa para casa hoje, assim, porque foi realmente enriquecedor. Suas palavras, sua voz, assim. Nossa, eu já era apaixonada pelo curso. Agora, então, assim, nesse momento único, Ave Maria, não tenho nem palavras realmente para agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada também a todos vocês que participaram, que trouxeram suas perguntas, que estavam aqui, né, compartilhando seus sentimentos. E amanhã a gente vai ter a live de noite com a doutora Adriana para falar justamente sobre as intervenções de parto, quando é necessária e quando é desnecessária, com o objetivo de trazer essa informação, né, para fazer aquele tripézinho que você comentou. Eu vou Muito só convidar bem. as pessoas que baixem o aplicativo Gentle Birth e Hypnobirthing, está disponível em iOS e Android, tem 7 dias gratuitos para você fuçar, conhecer, olha lá as playlists que eu falei, as jornadas, dá uma olhadinha, vê se faz sentido para você, se quiser, comece a se preparar ainda hoje. Beijos. Maravilha. Um beijão, gente. Beijo, Tchau, Mona. beijo. Tchau.